Termo de depoimento número 27 que presta Marcelo Bahia Odebrecht. Aqui presente, acompanhado de seus advogados, Luciano Felden, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os defensores que tu constituíste e ainda se comparece de forma espontânea e voluntária na data de hoje para depor em face de acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal com base na Lei 2.850 de 2013. E ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos e dos meios de prova que alcançares. Sim, somos advogados e estou aqui espontaneamente. Então, por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse a respeito do anexo 8.5, cujo título é Pagamentos com recursos de Caixa 2 via João Santana para a campanha eleitoral de Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Como ficou, acho que evidente, a gente acabou sendo uma forma fácil, um veículo fácil de acabar pagando as despesas de marketing que João Santana prestava para vários candidatos do PT. Agora, obviamente que eu só assumia aqueles que eram autorizados por Guido Palocci, portanto era do interesse, digamos assim, do partido como um todo, não uma candidatura específica. Nesse caso específico, essa foi uma candidatura que foi muito apoiada por Lula, entendeu? E portanto teve um peso muito forte na época do Lula, e eu não me lembro de ter apoiado diretamente essa candidatura do Haddad, mas depois de terminado veio uma dívida, o Guido me procurou e pediu para que a gente resolvesse uma parcela da dívida. Eu não me recordo se a gente resolveu 15 ou 40, mas foi entre esse valor, que nem a hora o Guido disse que sabia qual era a dívida. Você tem uma dívida, procura lá, e eu direcionei internamente. A questão é que eu fiquei em dúvida se eu direcionei para o Hilberto, que era João Santana, ou se para o nosso diretor em São Paulo. Eu não consegui aferir isso, mas foi um dos dois, com certeza, ou Luiz ou Hilberto. Com certeza transitou por Hilberto, porque era João Santana, e a gente assumiu essa dívida e descontei da planilha pós-Itália. Tá, Marcelo, só para eu entender, porque é uma diferença grande, 15 e 40. É porque era como funcionava a coisa. O Guido não falou no número. O Guido disse assim: Marcelo, tem uma dívida para resolver, veja lá a dívida. E para mim não me interessava, porque seja lá qual fosse o número, ia bater ou seja, a pessoa que procurou e fechou o número abateu da conta. E eu não me lembro agora, não tenho a última versão, a gente não conseguiu achar a última versão da planilha, mas o valor com certeza foi abatido, e o Berto sabe, e o valor que foi abatido foi abatido. Se o cara tivesse assim, desde que, obviamente, que o Berto só ia bater se tivesse saldo, mas se ele fosse no limite, usasse todo o saldo, ia usar todo o saldo. Eu não me preocupava muito. O dinheiro, eu já tinha me comprometido com o dinheiro, então, entre aspas, o dinheiro já não era mais meu. Por que esse valor foi abatido da planilha italiana? Não, o que esse pedido foi pedido por Guido. Foi pedido por Guido. Por Guido. Então foi da pós-Itália. Ou foi do italiano daqueles 50. Tá. Ou foi do italiano. Não, desculpe. Foi do italiano dos 50, porque o pós-Itália só começou em 2013, 2014. Esse pedido foi feito mais ou menos logo depois da eleição. Por exemplo, estamos falando aqui de dezembro de 2012. Então foi italiano. Foi italiano naqueles 50 milhões que era do Guido. Deixa eu ver, porque eu tinha entendido que tanto a planilha italiana pós-Itália ela só servia para bancar as campanhas presidenciais, né? O que aparece na campanha municipal? Lembra aquele conceito assim? Esse foi o meu primeiro approach. Eu disse para Palocci lá atrás, quando ele começou a pedir o recurso para a primeira campanha municipal de 2008, eu disse: Palocci, eu não tenho responsabilidade e não me meto nas eleições municipais, eu só me meto na campanha presidencial. Agora, veja bem, se você quiser descontar do valor que eu vou dar para a campanha presidencial, e aí foi que começou a haver esse pedido. Tudo bem, mas saiba que tudo que eu pagar a pedido seu vai ser descontado do valor da campanha presidencial. Então, na hora que Guido tinha aqueles 50 milhões que ele tinha acertado comigo para a campanha de Dilma 2010, que acabou não usando, que ele começou a usar, ele sabia que esse 50 não estaria disponível para a campanha 2014. Entendi.
Mas não foi. Haddad, quem mais que foi descontado da planilha? Teve vários, o Alan Tomala, o Fundo, lembra? Todos aqueles pagamentos. Aí começou revista, Vacari. Tá. A partir de um certo momento... Já deixou de ser campanha presidencial. Já deixou, mas todo mundo sabia. E aí era a minha preocupação, por exemplo, foi bom fazer essa pergunta porque tem essa nota que eu botei. Minha preocupação quando chegar, da mesma maneira que na eleição de 2010 eu pedi para meu pai avisar Lula da nossa contribuição, porque eu queria ver na campanha, era, entre aspas, pouco, mas porque a gente estava doando desde 2008, eu, inclusive, numa das conversas que eu anotei para falar com o Edinho, porque, Edinho, não ache que a gente está doando só 5 milhões. Até a Haddad a gente doou, então, ou seja, sem contar para eles o detalhe, e aí eu procurava com aqueles interlocutores dizer o seguinte, olha, o nosso, porque chegava lá, talvez eu não saiba para aí, Marcelo, dizem que a Odebrecht é grande doadora, ele está doando 5 milhões, mas não, eu e outros informavam ele que não, a gente na verdade doou, só que a gente doava antes dos outros, entendeu? A maior parte das empresas, como é que funciona? Pelo meu entendimento, as pessoas, os políticos geralmente procuram as empresas na véspera da eleição ou tinham acertado. A gente não, a gente ia, como tinha esse crédito pré-estabelecido, anunciado, eles iam gastando por conta, necessariamente, e muitas vezes eles gastavam antes mesmo da eleição, quando chegava na eleição em si eu não doava nada. O senhor tem algum acréscimo? Não, só ele confirmar o anexo com sim, é só porque eu acho importante que eu estou aqui tentando ser fidedigno com os anexos, mas vira e mexe pode ter uma outra coisa que ou eu estou adicionando ao depoimento, ou eventualmente não posso estar enfatizando e os anexos fazem parte da minha colaboração. Tá bem.